Mas pronto, o que eu estava a dizer em termos de praxe, assim, quando eu no meu mestrado eu era a mais nova, e da minha idade, ou seja, na casa dos 20, eram só mais 2 raparigas. O resto era tudo 30, 40, 50, ou seja, já eram tudo de idades que o tema de praxe, que tinham já feito a sua praxe e a sua licenciatura já há muitos anos atrás. Já não era Portanto, um elas já tema. estavam ali, não, e elas já estavam ali por uma razão muito convicta, que era completar a formação profissional delas na área da educação, que elas praticamente todas eram professoras, ou seja, isto era um complemento. E então a coisa de praxe, sei que algumas fizeram praxe no seu tempo de licenciatura, mas que nunca foi um tema. Não. Ok. Mas ainda sentes saudades? Tens algumas saudades desse tempo ou gostarias de voltar Hum, a vestir o traje e mandar bitites aos calores? tenho. Tens saudades de te chamarem Cidália e Sandália? Isso é que não, Ah, isso é que não. caloiro, 4, já, 10 flexões. Estou a brincar. Também não estás cá para traçada, não fazia. Não, Não, mas mas agora agora tens já mais, agora já pode. podes, pois é. Pá. Pois, agora já deve ser, sei lá, sei lá, Olha, é o já não Miguel que te sei. responde, o Miguel que te Papa. responda. Papa. És Papa. Já? Já. Ah, És. caralho, vou entrar no meio então, outra vez. Vou tirar um doutoramento em qualquer merda. Para ser papa. O Miguel está quase. Eu acho que é Eu mais estou ano menos quase. Eu estou ano. quase. Acho que é mais Eu ano estou menos quase. ano. Estou Ó quase. Miguel, ainda não acabaste o mestrado? Cosquice. Cosquice? Cosquice, cosquice. Válida. Cosquice. Não? Não. Vamos ter que ter um tete a Não, tete. não, 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 porque a Covid e a Câmara de Guimarães não me deixam apresentar no passo. Cosquice, mais uma vez. E polémica. Mas. Deixem os vossos comentários sobre a Cama de Guimarães. No Sinto que fundo estamos a é levantar isso. muitas polémicas aqui hoje. É É verdade. verdade. Isto aqui pode nos trazer problema. Pá, e a verdade aqui é que estamos sempre os três, por isso é a cidade que está aqui Claramente. Pois já. a desviar, É a desviar verdade, as é pessoas. verdade. Encontramos a fonte do problema. A culpa é vossa, vocês é que me convidaram. Claramente. Eu não sei se um de vocês tem Sim, se alguma formos pergunta. mais a fundo, se calhar. Não, eu se calhar ia-te dizer, se não tivesse uma questão, ia-te pedir para fazeres o jogo para a Cidália, Sim. enquanto as pessoas escrevem nos comentários as questões que porventura terão. Boa. Seria uma boa altura para isso. Se houver pessoas para escrever. Tenho uma pequena questão para a Cidália, que é... Sim. Não é uma pequena questão, é mais uma... Pronto. Assim, um momento teu de percurso universitário ou em teatro, assim, um momento caricato, assim, um momento engraçado, uma coisa que te lembres com alguma ternura e carinho, mas ao mesmo tempo com algum sorriso. E porque foi uma coisa cómica que te aconteceu. Tens alguma coisa que queiras partilhar? Agora de repente é complicado. Agora realmente é complicado. Alguma coisa cómica que me tenha Não acontecido. necessariamente, mas uma coisa assim engraçada, uma coisa assim... Não. Olha, vou deixar para pensares um bocadinho. Se te vier Vou à cabeça pensar, alguma yeah. coisa, já sei. Estás a perguntar há bocado. Olha, Portanto, vou eu diz. tenho, peraí, antes de fazeres o jogo, eu tenho uma questão para fazer à Cidália, costuma ser a minha questão da praxe. Eu não ia fazer porque a Cidália agora está mais para a questão de educação e não sei o que, e a teoria. Mas eu ia-te perguntar, se enquanto atriz, se tens algum método ou se acreditas em algum método, ou se achas que é mais a questão de ler e sentir as coisas e ir para palco e treinar muitas vezes até chegar lá, ou se tens algum método. Nós demos o Stanislavski, demos o Meyerhold, Sim. demos muitos. Não, enquanto atriz, não sigo nenhum método que já tenha sido criado por Stanislavski, nenhum método assim muito fundamentalista, digamos. O que eu tento é fazer leituras do texto e ver o que é que aquele primeiro texto me diz. Nos ensaios também aproveitar o que é que os outros me dizem e cada vez conheço melhor o texto e também lhe dou outras nuances. E depois, se vir que é adequado ou não ao texto ou à época do texto e blá blá blá, pegar num ou outro método ou num ou outro exercício de trabalho de personagem de algum desses nomes conceituados da parte da teoria de métodos da criação de uma personagem, mas não sigo assim, por exemplo, o método de Stanislavski a fundo, mas se eu achar que ele faz ali um exercício que até pode ser porreiro para me despertar alguma sensação
naquela personagem em específico, sim, uso, mas não sigo nada que já esteja assim criado Respondido. a fundo. Respondido e bem respondido. Espetacular. Vamos então ao jogo. Estás preparada? Assim, Só deixar o aviso às pessoas para não se esquecerem que tenho agora este espaço para fazerem as perguntas que quiserem à nossa ilustre convidada. Exatamente. Eu tenho aquela pergunta final, que também é uma pergunta da praxe minha, ou são várias, mas também depois eu faço, não é? Portanto, o jogo que nós vamos fazer já fizemos com o nosso segundo convidado, que foi com o João Delgado Lourenço, chamado Gênio Bom, Gênio Mau. E pronto, eu neste momento estou a olhar para esta folha que está aqui rasurada com coisas. Rasurada com coisas que eu apontei há pouco. Ora bem, então é assim. Aparecia-te uma lâmpada, tu esfregavas a lâmpada e aparecia-te um gênio bom. Esta é a primeira coisa que vais ter de responder. agora já estou a ficar nervosa. E tinhas de escolher uma das 3 opções, está bem? A primeira opção era: tens 100 mil euros para fazeres qualquer coisa que quiseres, qualquer projeto, mas a nível, por exemplo, de teatro ou até cinema, o que tu quiseres. Tens 100 mil euros, essa é a primeira coisa. Portanto, é por isso que é gênio bom, estás a perceber? Porque as 3 primeiras são boas, as outras 3 é que são um bocado mais. A segunda opção que ele te dá é: fazes um filme português com o qual ganhavas o prémio de melhor atriz pela SPA. Pronto. E a terceira e última é: tinhas um contrato vitalício com uma companhia de teatro à tua escolha. A terceira. Uau! Não queres 100 mil euros? Rápido. Eu diria o mesmo, desculpa. Mas depois tinhas de fazer aquilo que a companhia te mandava, não é? Não eras tu que mandavas na Mas companhia. aí, como é vitalício, eu depois Exatamente. posso mandar na companhia. Pois, está bem. Posso subir para ser eu a chefe da companhia e fazer o que eu quiser. Ok, ela aqui já deu uma Nós convidamos sempre pessoas empreendedoras, não tem hipótese. Sempre é inacreditável. É inacreditável. Não se pode fazer um dilema que é sempre, meu. Sempre pessoas, pronto. Entretanto, tropeçavas numa pedra e aparecia o gênio mau. Pronto, é a questão. Não há lâmpada, é um pedregulho assim. E pronto. É o vírus Covid. Oh, Rui, a primeira só O meu apareceu. gênio mau foi esse. A primeira aparece uma lâmpada e ela esfrega a lâmpada e sai de lá. Mas apareceu do nada. Esta aqui tropeçou numa pedra. Esta aqui Portanto, faz mais tropeça numa sentido. Que é um acidente, tropeçou ninguém e quer pronto. isto, não é? Ninguém quer isto. Exato, é um acidente. exato. Portanto, portanto, a primeira é: ias dar aulas para o resto da tua vida. Portanto, o que tu tinhas de fazer para o resto da vida era dar aulas, sendo que a tua disciplina era teatro musical e não eras paga. E não eras paga. Ela: ai meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? A segunda Não, a minha questão opção não é essa. É, se eu fui reprovada Na voz. coisa de voz, como é que eu ia dar teatro musical? Por isso é que não eras paga, se calhar. Olha, eu escrevi isso. Olha, Eu escrevi isto antes de tu dizeres isso. Eu Portanto, sei. tem toda uma outra. Era muito mais giro se eu tivesse preparado isso ao longo do tempo. Era muito mais perspicaz da minha parte, mas pronto, olha. Portanto, a segunda opção é: tinhas de trabalhar com a pessoa que menos te identificas artisticamente e pessoalmente para o resto da tua vida. Portanto, todos os projetos que fizeste aqui para a frente, a ganhar ou não ganhar dinheiro, dependendo do coisa, era com aquela pessoa que sabes que vai fazer. Pá, Rui, desculpa. Eu tenho Diz só uma isto. questão a fazer à Cidália, que é: em quem é que ela estava a pensar quando tu disseste isto? Cosquice. Mais polémica. Cosquice. E ela não vou dizer. Cosquice. De pessoa muito má? Se calhar. Pá, sim. a pessoa com quem tu não queres. Menos te identificas. Menos te Para a Rita Pereira não há problema porque ela já tem bagagem neste programa. Yeah. Eu sei, eu ouvi, tenho ouvido isso, que ela é um nome recorrente aqui nesta conversa. É o Isaac Alfaiate, será? Rita, olha. Não, se calhar ia mais pela Rita Pereira também. Outra é sempre a mesma. Mas é a pessoa que menos te identificas, é a Rita Pereira. Não, que menos. Que menos. É o que eu estou a dizer. A pessoa que menos te identificas é a Rita Pereira. Pessoalmente também. Mas Opa, olha, pessoalmente não é difícil. só deixei só referir uma coisa. Mas é a À fala menos, disto. percebes? Eu estava À a pensar... fala disto- Não, Cristiano, deixa-me só dizer isto. Eu estava a pensar numa pessoa com a qual Ok, desculpa. provavelmente já terias trabalhado, que agora seria uma coisa completamente impensável, estás a perceber? E é lá esse de Não tenho.
Esse não posso dizer. Esse aí é a lista aqui já. Tens uma lista. Não, estou a brincar. Mas, pessoal, eu acho que à pala disto da Rita Pereira, estamos sempre aqui a mencionar aqui de forma muito pejorativa a Rita Pereira. Eu acho que ela vai começar a desejar boa quarta-feira a toda a gente, menos ao pessoal do Triângulo. E eu tenho pá, uma surpresa a fazer. Rui, podes aceitar a Rita Pereira? Calma, Filó. Calma, mesmo. Acesa Filomena. Podia ser a próxima convidada. Olha, podia. Pessoal dos Olha, comentários, podia. é tudo a spamar no Twitter, Rita Pereira, hashtag Puxane. Anda, Pronto. Rita Pereira anda por Xênio. Pronto. Tá o desafio lançado. Pronto. A terceira e última opção, que é talvez a mais elaborada, é ias para contabilista para o resto da tua vida. Pronto. É isto. Deixa-me pensar agora. Portanto, se quiseres Olha, então, peraí, deixa-me pensar. ela, vou dizer. Não vou. queres que eu repita as opções? Não, sabe, porque eu quando era. Não, porque eu quando era pequena Queria ser reclamava. contabilista. Não, que eu respondia logo. Que eu não pensava nas respostas. Então agora vou ok. pensar e ponderar a minha resposta, ok? Uma escolha sábia. Mas já tinhas resposta, estás a refletir se de facto é a resposta. Se realmente eu quero. Se faz sentido ou não. Ok. Eu acho sinceramente, só a minha opinião é que acho que é muito fácil destas três. Eu já sei. Pá, não sei. Já dizes. Eu Deixa seria. ficar a dizer. Seria. Seria contabilista para o resto da vida, porque aí podia fazer o que realmente eu gosto, que é a área do teatro, e aí conciliava com a contabilidade e depois era tipo só fazer o meu IRS. Já vês, Rui? Epá, mas depois podias ser tipo uma contabilista super requisitada e não ias ter tempo para fazer mais nada, estás a ver? E depois As pontas soltas, o Rui está a ver. foi uma ponta solta, foi falha minha, foi uma ponta solta. De facto. Nunca fui muito boa a matemática, portanto acho que não seria boa em. Espera aí, Cidade. Então, espera aí. Se tu escolhesses a de contabilista, nunca mais podias fazer teatro na vida. Exato. Eu queria dizer isso. Assim mudam. E ela agora vou ter que Assim pensar não mais dá. 10 minutos, caramba. E ela, olha, agora vou ter que trabalhar com alguém que eu não gosto. Pronto. Sim, trabalhava com alguém que não gosto, sim. Olha, a Mimi Ela, deu. Rita Não, peraí. Pereira A Mimi acabou de arranjar um loophole incrível. Que é, ela podia ser contabilista de companhias de teatro e sentir-se mais próxima nesse sentido. Uau! Estás a ver? Podia ser, podia. Continuas a ser contabilista. Mas pelo menos é pago. Ia ver as pessoas ali e tu. Eu acho que ainda era pior, se calhar. Se calhar ainda era pior. Se calhar não é um loophole, se calhar ainda é pior. Mas pelo menos é paga. Sim. Professora de música? Não era. Era de música, já não sei. Teatro Era. musical. Não era paga. Teatro musical. Não, música era bom. Eu acho que mais valia ser contabilista no final, afinal de contas, porque pronto, era paga, pelo menos dá para pagar as contas. Sim. Nada contra a malta de teatro musical, atenção. Atenção. Eu E só nada acho- contra os contabilistas. E nada contra... eu só Aliás, acho dá muito mesmo que a jeito. Cidália... Eu nunca vi a Cidália fazer teatro musical e não consigo imaginá-la. Porque tu és uma... Pois, lá está. Pá, do que eu vi, tu és uma atriz de texto, não é? Aquela coisa mesmo, não é? Pois. Pois. Sim. Pois, que eu sei fazer. Pronto, então é assim. Dança talvez, agora cantar não. Olha, já temos algumas perguntas e eu pedi aos nossos Eia. espectadores. E ela. Eu pedi aos nossos espectadores para, se ainda têm mais perguntas no bolso, para as começarem a largar todas, porque agora é que vai ser. Agora é que é contar. Temos a primeira pergunta que é de uma menina que eu sei quem é, mas não posso dizer o nome, mas que vai pelo nome de a menina do cabelo ruivo, que nos pergunta: quando falamos de educação, estamos a falar de educação formal apenas? Ela está a referir-se ao mestrado, certo? Sim. Sim. Creio eu que sim. Não. O mestrado abrange a parte da educação no geral. Ou seja, eu tive um rapaz que entrou no mestrado, mas que depois acabou por não concluir, que ele trabalhava na casa da... Esperem aí. Como é que ela se chamava? Trabalhava com idosos. E ele achou que este mestrado fosse interessante, porque lá está, é educação artística, mas que ele podia jogar com isso para a parte dos idosos.
claro. Pronto, ele depois achou que o curso era muito direcionado para a parte da educação em termos de adolescentes, crianças e jovens, e não tanto na parte da faixa etária mais envelhecida. Mas eu acho que o mestrado abrange a parte formal e informal, seja ela aulas de teatro ou AECs, ou seja oficinas, ou seja workshops. Ele abrange a parte da educação no geral. Depois depende de como é que vejas aquele mestrado, por exemplo, que como o meu colega ia muito focado para uma parte mais da população mais velha, achou que não era muito adequado. Mas como eu ia com, por exemplo, um campo muito aberto, nenhuma idade em específico, achei que o mestrado abrangeu várias faixas etárias e tanto a parte formal como informal. Até tivemos uma cadeira que chamava-se mesmo Educação Formal e Informal. Ok, muito bem. Passando então, acho que pode estar esclarecido, muito bem esclarecido até, portanto a pessoa já pode eventualmente ir para o mestrado onde tu concluíste, não é? Não sei, nunca se sabe. Entretanto, a Mariana faz a seguinte pergunta: qual é uma coisa da tua vida pessoal que os teus alunos nunca poderiam saber? Isto é uma excelente pergunta. Ou não fosse ela dona de um podcast, não é? Pronto. Mas a Mariana diz que não posso estar aqui a esquecer que poderá estar aqui algum aluno da Cidália, então. Não, era do primeiro ciclo, Cristiano. Nunca se sabe o quê? Não sabem mexer em computador. Não sabem descobrir. Cristiano, são do teu tamanho, mas não têm a tua destreza, percebes? Desculpa. Olha, uma coisa que os meus alunos nunca poderiam saber acerca de mim. É uma boa pergunta, agora fez-me pensar realmente. Já viste? E agora? Agora é que vão ser elas. Se quiseres, a gente vai embora um bocadinho e tu ficas a pensar. E pronto. Não. Eu já te disse que isto é ao vivo. Porque a Mariana diz no podcast dela, pode-se dar ao luxo de fazer estas perguntas. Eu sei. Depois ela corta, estás a ver? Eu sei, já fui lá. Eu sei, né? E depois ela corta Não foi em e termos parece de perguntas, que tu, mas... no imediato, lembras-te das coisas. E então, ao vivo é sempre aquela coisa. Mas agora a sério, e de ver o podcast da Mariana diz que é muito fixe. O Camadas está no Spotify. Yeah. E nas outras plataformas também. E no Instagram também, Camadas Podcast, quem quiser seguir. E alguma coisa que eles nunca poderiam saber acerca de mim. Queres passar para a próxima pergunta enquanto pensas isso? Mas é que depois vai estar... E vou pensar nesta. Mas depois vai estar a responder à próxima pergunta. Depois vai estar a responder à próxima pergunta. E não vais saber. E não vais pensar nessa. Não, ou tu consegues fazer as duas coisas alguma coisa. Opa, Consigo, é assim. E eventualmente, na próxima semana, a cidade diz durante a semana, e nós na próxima semana chegamos aqui. Gente, lembram-se da pergunta que a cidade não soube responder? Pronto, a resposta é isto e isto. Está aqui. Pronto, mas ainda assim pensa, porque dá-me muito trabalho depois editar vídeos, então assim era mais... Eu sei. Entretanto, se tiveram mais algumas perguntas, há aqui uma pergunta que acho que pode desbloquear este momento, que é: onde carago é a rotunda das piscinas? Oh, mano! Não é rotunda! Primeiro, reta. não é rotunda, é reta. Okay. E é a reta das piscinas, fica à beira do McDonald's de Felgueiras. E é onde acontece os picas de Felgueiras. Ou seja, o pessoal, a partir da 1 da manhã, vai para lá sapar nos carros. Olha, se calhar o que os alunos da Cidália não podiam saber é que ela já foi para os picas. Se calhar é isso. Olha, há aqui um J-Power 7 que está a dizer reta das piscinas, rotunda do Mac. Pronto. Pois. Exatamente. A saudação... Pronto, e essa reta? Olha, estou-me a lembrar da saudação, era... olha a reta das piscinas. Já deu fé da lomba, madrinha. Era isto. Lembrei-me agora. Era isto. Agora é o momento que começa a chorar. Claro. Não. Pronto, ok. Pronto, está esclarecido. Acho que está esclarecido. Mas essa reta é onde acontecem os picas de Felgueiras. Ok. Quem quiser picar, vá para a reta das Ilegalmente. Isso... E depois tem lá uma lomba, tal, é fixe. Okay. Dá aqui aquela sensação de adrenalina. E na Santa Quitéria passar de um lado para o outro, né? Também é essa opção. Também. O que é feito desse gajo? Pá, fogo, tenho tanta saudade dele. Ele está mesmo.
Deve estar, provavelmente. E como classificas a dificuldade e utilidade do mestrado? Pergunta outra vez a menina do cabelo ruivo. Como é que? Como é que classificas a dificuldade barra utilidade, assim entre aspas, do mestrado? Dificuldade só na parte, para mim, foi mais difícil o último ano, que foi a parte da escrita da tese. Porque lá está, apesar de eu gostar de teoria, é de a perceber e não de escrevê-la. E para mim foi a parte da escrita, que foram para aí 5 meses só a escrever para a tese, foi mais complicada. Porque eu já não domino tão bem essa área, porque eu desenrasco-me melhor a falar do que a escrever. Então, para essa foi a parte, a dificuldade do mestrado foi a parte da escrita da tese. E depois outras, depois tinha dito benefícios, não era benefícios? Qualidades. A utilidade. Utilidade. Sim. A utilidade depende muito de ti. Desculpa, deixa-me só, Ou seja- deixa-me só mandar já esta pergunta, porque senão depois esta senhora que está aqui no chat a fazer estas perguntas acha que isto é uma conversa entre ti e ela e depois nós temos de acabar isto e vamos continuar. Portanto, ela está a dizer assim, mas Ok. ajudaram-te quanto a essa parte da escrita? E diz que percebe completamente a coisa de tu teres na tua cabeça a parte teórica, mas depois quando chega a escrita torna-se mais complicado. E se te ajudaram Ok. nessa tarefa? Sim. Eu tive muita ajuda porque tive um bom orientador. Aliás, tive um excelente orientador. Ou seja, a nota que eu tirei e a parte de... Que nota que tiraste, Dália? Mais que isso. Estou a brincar, não quero que digas. Não quero que digas. Pois diz, Posso-te diz, dizer, não há problema nenhum. mas não pronto. se não tiveres dias, que eu quero saber. Mas... É 17. Caramba. Não há parabéns, problema. parabéns. Obrigada. Pronto. Pronto, e aí a parte da se tive ajuda ou não depende muito do orientador. O meu foi excelente, o meu orientador foi mesmo excelente. E depois também tive outras pessoas por trás que me auxiliaram muito nessa parte e que foram incansáveis na parte da correção da escrita. E o orientador, que não é bem essa a função dele, um orientador não tem o dever de te corrigir a escrita, mas o meu fez. Portanto, o meu, desde corrigir, desde falar com o Teatro Nacional para que fosse possível eu entrar lá dentro para fazer uma tese de mestrado, desde, vírgulas a pontos, ele corrigia tudo. Portanto, o orientador foi excelente, acima do excelente. Mas nem todos os orientadores são assim. Há orientadores que estão-se a cagar para a mestranda e só leem a tese já no final, quando tens que entregar, e dão-te um ou outro comentário e acabou, ok? E depois há outros orientadores, mais raros, acho eu, que têm mesmo todo este processo contigo, durante meses. Pronto. A utilidade do mestrado depende muito do que é que tu queiras. Para mim foi útil, porque eu entrei para lá porque queria aprender mais bases sobre educação no teatro, e para isso foi realmente útil, porque no primeiro ano ganhei muitas bases, porque eu tive cadeiras teóricas e práticas, e as práticas foram muito boas, porque lá está, consegui perceber exercícios que poderiam ou não funcionar independentemente da faixa etária. E depois no último ano, foi bastante útil, porque como eu escolhi entrar no Teatro Nacional e acompanhar estes processos de criação de espetáculo, para mim foi bastante útil, porque percebi como é que um grupo de pessoas que cria para uma faixa de etária muito específica, que é dos 3 aos 6 anos de idade, pensa e cria para essa idade. E quais são todos os processos, mesmo sendo um projeto que está no Teatro Nacional da Ana Maria II e tem vários apoios, que outro projeto que trabalhe para a mesma faixa etária que talvez não tenha, não é? Portanto, para mim o mestrado foi bastante útil. Desde o primeiro ano que tive cadeiras para práticas e teóricas sobre educação formal e informal, sobre a faixa etária dos 3 aos 60 anos de idade, e na parte final, que foi no segundo ano, foi útil porque estive com uma equipa a ver como é que eles criam um espetáculo, neste caso foram 2 espetáculos, para uma faixa etária tão específica. Ok. Entretanto, isso acaba por responder um bocadinho à pergunta seguinte que o mesmo espectador faz, que é acerca da tua perspectiva acerca da importância do teatro na educação de uma pessoa. Portanto, tu que tanto és atriz como também estás nesta parte mais teórica, qual
qual é que foi o impacto que isso teve? Se mudou alguma coisa? Agora é uma pergunta também mais minha. Se isso mudou alguma coisa na tua forma de fazer teatro também? Mudou no sentido de, não enquanto atriz, mas enquanto possível criadora do espetáculo, de encenadora, de pensar mais no público. Ok. Por exemplo, se for um espetáculo que seja para um público tão específico, pensar nesse público, mas que se não for um espetáculo para uma faixa etária tão específica, pensar nos vários tipos de públicos e faixas etárias que podem ir ver o espetáculo. Ok. Uma coisa que eu aprendi com o projeto Boca Aberta é que o projeto Boca Aberta é dos 3 aos 6 anos de idade, como eu já disse. Mas eles não criam apenas para esta faixa etária. Eles criam para os educadores que têm que acompanhar as crianças, porque as crianças não vão sozinhas ao teatro. Criam para os pais, porque os pais também podem ir com as crianças ao fim de semana. Criam para aquelas crianças, criam para os irmãos que podem ser mais velhos. Ou seja, eles criam para uma grande faixa etária e não só para aquela. E se calhar antes deste mestrado eu não pensava tanto na criação do espetáculo, tendo em conta o público. E agora se calhar dou mais importância a isso, a pequenos pormenores que podem ou não suscitar algumas reações dependendo da faixa etária do público. Portanto, agora esta noção da educação no teatro, mais na parte de criação de espetáculos, deu-me essa noção. Na parte mais educacional, digamos, dar aulas de teatro e assim, workshops, oficinas, deu-nos mais bagagem em termos de criação de conteúdo. Como é que devemos criá-lo, como é que deve ser explicado, como é que deve ser praticado em contexto de sala de aula e por aí. Ok, muito bem. Eu acho que não temos mais Ter perguntas. respondido. Não temos mais perguntas. Sim, certamente. Não temos mais perguntas dos espectadores que nos estão a ver. Entretanto, obrigado desde já a toda a gente que nos acompanhou até agora. Temos tido uma média fiel de espectadores, de 10 espectadores, portanto tem sido, apesar de não serem 1000, que era aquilo que nós queríamos, são 10, mas são 10 muito bons e obrigado por estarem aí desse lado e tem sido bastante, pronto, não temos tido muitas nuances a nível de espectadores, o que é e alguns muito fiéis. Exatamente. Alguns muito fiéis que têm que estar sempre. Nós quando fizermos merchandising, vocês vão ser os primeiros a receber, se pagarem, como toda a gente. Depois então eu tenho aqui algumas perguntas, não sei se o Cristiano e o Miguel têm agora mais alguma pergunta que surgiu com base nessas conversas. Diz, Cidália. Deixa-me só responder à pergunta da Mimi, para não ficar esquecida, que eu já tenho a resposta. Boa! Vamos. Não é um momento muito feliz, calma. Mas acho que nunca... Mas acho que nunca contaria e acho que não era bom de dizer aos meus futuros ou alunos que tive um acidente de trator com a minha mãe e quase que ela falecia. Portanto, acho que... Ok, fogo. Estava à espera de uma coisa eu mais... disse que não era contente. Não é. Acabou por ser um bocado... E depois aí que estou. Não é? Estávamos todos com um hype assim. Mas lá está. Vai ser uma coisa toda marota. E depois não foi. Foi assim mesmo dramática, mas que eu acho que não me fazia sentido nenhum contar. Mas, por exemplo, também tive uma situação que partiu o nariz, mas quando dei aulas contei-lhes. Era essas que nós queríamos, era essa. Mesmo assim é trágico, estás a ver? Não, eu acho que queria, era tipo aventuras, não é? episódios do enterro, por exemplo. Olha. Que certamente não vais contar aos teus alunos, não é? Eu não me lembrei dessa, mas a Mimi se calhar fez desta pergunta com essa ratoeira. Se calhar. E tenho-te mais a dizer, não te lembras agora e provavelmente nunca te vais lembrar porque, pronto. Pois, não é? Porque acho que já enterro. foi. Porque enterro. Pronto, olha, eu tenho que... Não, mas olha, tinha uma questão, desculpa. Mas que era... Esqueci-me dessa. Esqueci-me dessa. Dessas. Que era, Cidália, se achas que foi importante ou se achas que melhorou a tua experiência o facto de estás a tirar... já me lembrei, desculpa, lembrei-me agora da situação em específico que foi, já me lembro. O facto de estás a tirar mestrado em educação ao mesmo tempo que davas aulas a crianças. Qual foi o início da pergunta? Desculpa. Se tu achas que foi importante, se achas que melhorou a tua experiência ou se achas que foi só um complemento ou se até achas que é indiferente.
Não, foi bastante importante, porque eu acho até, não tenho a certeza, não é? Mas que se não tivesse a tirar o mestrado naquele momento, a certo momento não sabia como é que havia de dar aulas, porque não ia ter bagagem suficiente para estar um ano letivo a dar aulas todos os dias a crianças. Portanto, foi muito útil e acho que foi no momento certo que eu tirei o mestrado e que dei aulas à EX ao primeiro ciclo. Isto também porquê? Porque a minha ideia de educação mudou. Porque eu entrei para o mestrado a pensar mesmo nessa ideia de dar aulas, e com a experiência das AECs não é bem isso que eu quero. Se calhar interessa-me muito mais o tema da minha tese, que é criar para ou acompanhar espetáculos para, do que dar aulas para crianças. Portanto, fez todo o sentido eu naquele momento dar AECs, estar a tirar o mestrado. Olha, foi um ano de morte, não é? Não tinha tempo para nada, nem para respirar sequer, mas valeu muito a pena. E depois também fez-me o clique para no meu tema da tese ir algo para algo mais prático do que algo de tipo a dar aulas. E não. Neste momento vejo a parte da educação mais algo de criar para como é que podemos meter a parte da educação nos espetáculos e não dar aulas para crianças. Exatamente. Muito bem. Aliás, porque só dei esse ano letivo AEX e não me tornei a recandidatar. Boa. Portanto, Olha, tenho então aquelas perguntas, as minhas perguntas da praxe, não é? Que também tenho. Portanto, é assim, o que eu vou-te perguntar, já fiz isto com o Augusto Corrente. Já agora, eu aproveito para partilhar uma coisa que é uma questão engraçada, que é, eu quando faço a imagem para pôr no Instagram, para anunciar o próximo convidado, eu ponho sempre um nome especial às pessoas. Portanto, a Mariana diz, foi a Mariana disse, tipo Beatriz Gosta. O Zeca foi o Augusto Correntos, por causa do César. A Cidália, ponham nos comentários o que é que acham que eu dei. Só para coisa. O João Lourenço foi Johnny Lawrence. Pronto. Vocês agora... Rui, eu tenho uma coisa que eu acho que tu deste. Se não foi isso, chuta. Vou ficar fodido só. Chuta. Sandália. Claro. Pois, eu tinha que ser. Mano, esquece. Então foi fraco. Foi fraco. Não, mas não é para ser fraco, é só para ser... Miguel! Diga lá, faz favor. O único que eu tolero que está-me isso, porque aguentei 3 anos a levar com isso, foi de ti. É verdade. É verdade. Tu não pões mas eu sei, assim, modéstia à parte, eu tenho um bocado essa como é que eu ia dizer? Essa característica de ser tipo, é o único que eu deixo fazer aquilo. É o único que não sei o que mais. Não é o único. E tu foi a cidade da Sandália, não é? Porque... Sandália. Cidália. E a culpa foi tua. Mas é que eu lembro que ela volta e meia mandava-te com uma sandália. Uma sandália. Ela que chegou, eu é que não uso muitas, senão... ela que chegou lá e vai-me dizer a mim, não é? A mim, que lhe chamaram cidade da Sandália. Erro graça. Eu na qualidade de colega de quarto, tive de começar a chamar também de vez em quando, mas o pior acho que foi o Zé. Que pelos vistos também acertou, pôs aqui nos comentários sandália logo, foi logo a primeira vez. Mas Zé! Zé, eu ponho toda a Tu vê lá, que eu posso ser papa. Feno. Ora bem, então as 3 perguntas, não é? Lá está, o que eu estou a perguntar, vou-te pedir nomes de pessoas ou de objetos artísticos e tu vais-me dizer o primeiro que te vier à cabeça, sendo que a ideia é que seja tipo uma referência para ti, enquanto artista, enquanto ser humano. Pronto. Ora bem, o primeiro que eu te peço é um ator ou uma atriz. Eunice Minhoz. Boa. Até-me saiu mal o nome. Portuguesa. Sim. Podia não ser, não é? Mas... Sim. Ok. Um encenador ou uma encenadora? Encenador ou encenadora? Sim. Tiago Rodrigues. Ok. Uma peça?
E agora estou-me esquecendo do nome. Acontece-me isto. É de quem a peça, já agora? É de Tiago Rodrigues. By Heart. By Heart, Não. ok, boa. Tem, mas o sopro também é. Ok. Um teatro, um edifício, um teatro. Teatro Nacional da Ana Maria II. Ok, boa. Agora tenho uma pergunta mais, uma curiosidade mais a título pessoal, se calhar. Qual é que foi o projeto que tu fizeste na licenciatura em teatro na Universidade do Minho que gostaste mais? Com a Eva. Se não... Ai, Qual? se não ficar... Espera aí. A Mariana diz que está nos comentários, ela pode auxiliar, se calhar. Espera aí. Se não tivermos mais nada, ficamos por aqui, já me lembrei. Ok, boa. Muito bem. Pronto, é isto. A Mariana diz que ainda disse o Apolo 51, 53? Sim, Apolo 51. Se não tivermos mais nada, ficamos por aqui. Exatamente. Foi mesmo o último espetáculo que eu fiz. E foi o primeiro espetáculo que eu vi teu, acho eu. Ou não, já tinha visto se calhar o outro. Visto da Sarah Kane. Vi da Sarah Kane. Que Sarah Kane? Não vi? Não? Isso não foi muito Não viste o com o Zacarias? Vi. Vi. Não foi o da Sarah Kane, foi o que fiz com o Zacarias. Ok. Não cheguei a ver Em esse. cima do... Sei qual é, mas não cheguei a ver esse. E viu o da Filipe Leal, acho eu. E vi Também. esse. Vi o da Filipe Leal, exatamente. Foi esse E que eu viu o inserir de inscrição, não? Não vi, não. Não, porque eu estava a participar. Eu estava lá, não é? Como é que eu ia ver? Eu vi. Yeah. Não viste o 8? Não. Ele não estava lá ainda. Estava. Não estava? Tava. Não estava. Tava. Não estava. Estava que eu lembro-me do cartaz. Eu estava lá, só que não vi. Não sei porque eu não vi. Cidade, o que estás a falar é do 2x4, não é? Também não vi. Sim, O ele Rui não estava lá, claramente não estava lá. Não, mas depois Foi no fizeste segundo aquele- ano? Não, tu Foi não no fizeste... segundo ano. Sei lá, tu não fizeste um que era o H Love You ou não sei o quê? HLY, uma coisa assim. Mas esse foi com a... Sim, esse fiz, mas esse aí eu era encenadora. Pronto, Pois. esse é que eu não vi. Então, mas não estamos a falar do mesmo. Mas não Eu e o viste Miguel nada. estamos. Pronto. Não viste Ok. Sim. Não, Ok. 2x4 de facto não vi. Pronto, Pois não, ainda não eras nascido, rapaz. Não é? Tipo... é verdade. Ainda não tinha nascido para a universidade, é facto. Pois não. Pronto. Se não há mais perguntas então e se não há, portanto, mais nada a falar nesta conversa, certamente teríamos tempo para mais, mas também o tempo também já está um bocadinho avançado. Vamos então dar por terminada esta conversa. Miguel, não sei se queres fechar tu. Não, podes fechar, não tenho nenhuma frase. Agora. Aliás, o programa é teu, podes fechar tu, aliás. Não, é só porque eu ia aproveitar esta oportunidade para dizer que este programa do Proxénio foi trazido por nós, porque nós não temos publicidade. E se alguém quiser de facto publicitar o Todo nosso por coisa, algo. fomos nós que fizemos isto e não há nada a fazer. E pronto, foi o Proxénio 4 com a Cidália Carvalho. Obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de nos encontrar também, uma vez mais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e também em formato podcast nas várias plataformas disponíveis. Um beijinho para todos, um beijinho para ti, Mimi. E cá estaremos para a semana com um convidado a anunciar já amanhã. Estejam atentos às nossas redes sociais. Adeus e até uma próxima. Tá, obrigada.